A segunda-feira do Internacional foi de folga para os jogadores. Depois da vitória sobre a equipe do Vasco da Gama, um tempinho de descanso antes da reapresentação para a intertemporada, que o Inter vai realizar durante a data FIFA, pensando no retorno do calendário, onde tem decisão pela Copa Libertadores da América. Mas é óbvio, o grande assunto desta segunda-feira foi o anúncio da contratação do ano. Ener Valencia, enfim, oficialmente é jogador do Internacional, com data de chegada a Porto Alegre, expectativa para a data de estreia e outras situações já conhecidas do público a partir do anúncio, que teve uma grande mobilização do Departamento de Marketing e Comunicação do Internacional. Enquanto isso, Valencia, lá na Turquia, já falou como jogador do Internacional e se mostrou impressionado com a movimentação da torcida do Inter em suas redes sociais. A gente fala também a respeito de Mário Fernandes, que pode ser oficializado nos próximos dias como jogador do CSKA, e isso interessa bastante a direção colorada. Nos bastidores da vitória contra o Vasco, a emoção de Mano Menezes, que chorou na preleção pós-jogo, e também a vibração do sanguíneo dirigente Magrão chamaram a atenção. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 12 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa segunda-feira. Eu vou começar pelo factual e a atualização do que os jogadores fizeram nessa segunda-feira, porque hoje foi um dia de descanso para o grupo. Folga. Os atletas descansam nessa segunda-feira, descansam também na terça, e a reapresentação ela está marcada para acontecer na quarta-feira à tarde. É o período de descanso projetado pelo Internacional em razão da data FIFA, onde os jogadores estão defendendo as seleções de seus países. O retorno, quarta-feira à tarde, dá início a uma intertemporada que o Inter vai realizar no CT Parque Gigante, inclusive com a programação já definida. Vai ter dia que tem treino em 2 turnos, por exemplo, na quinta-feira o Inter trabalha às 10 horas da manhã e trabalha também às 3 horas da tarde. Assim será também no sábado. É o planejamento do Inter, que pretende recuperar um pouco da lacuna, do lastro físico que acabou ficando defasado no entendimento do clube, e também melhorar algumas situações táticas e técnicas que o técnico Mano Menezes vai trabalhar a partir desses dias de descanso no CT Parque Gigante, e claro, de muito trabalho a partir desta quarta-feira. Mas essa segunda-feira foi o primeiro dia da folga que os jogadores terão e estão tendo, tá? Obviamente, o assunto dessa segunda-feira foi Ener Valencia. O atacante equatoriano, enfim, foi anunciado pelo Internacional, e eu dei detalhes do anúncio nesse vídeo aqui, é só clicar para você assistir. Teve Beira-Rio pintado com as cores da bandeira do Equador, teve anúncio com informações. O Ener Valencia chega no dia 26 de junho para ser apresentado em Porto Alegre. Ele cumpre a data FIFA com a seleção do Equador e fica uma semaninha descansando, e chega em Porto Alegre para ser apresentado no dia 26 de junho, perdão. São 3 anos de contrato. Eu viajei no vídeo, falei que eram 4, mas são 3 anos. É até metade de 2026, nós estamos na metade de 2023. Então são 3 anos de contrato do Ener Valencia, que pode estrear a partir do dia 9 de julho, a depender do calendário e da sua situação física, tá? Mas ele pode jogar a partir do dia 3 de julho, que é quando a janela de transferências ela abre aqui para o mercado brasileiro. Depois o Inter joga, depois desse dia, no dia 9 de julho, que deve ser a estreia de fato do Ener Valencia, provavelmente pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. É uma das possibilidades de estreia desse jogador, tá? Um detalhe interessante é que a Liga dos Campeões ajudou o Ener Valencia, tá? Eu já falei sobre a chegada dele, nesse vídeo dou informações sobre casa para ele morar. Ele estava com 2 casas para serem escolhidas, e isso foi comentado no bastidor do CT Parque Gigante. Mas a Liga dos Campeões ajudou o Internacional nesse anúncio que aconteceu nessa segunda-feira. Isso porque o vídeo da camiseta sendo entregue para o Ener Valencia foi feito por um profissional que trabalhou no Inter recentemente, o Eduardo Chemes, e que viajou para a Turquia
para trabalhar na final da Champions League, que foi em Istambul. E aí o Inter uniu o útil ao agradável. Chegou no cara, pô, tu tá indo pra Turquia, tu tá indo pra Istambul, então faz o seguinte, faz esse trabalho pra gente lá, na casa do Ener Valencia em Istambul. O Ener Valencia recebeu ele lá, e aí foi gravado o vídeo dele recebendo a camiseta. A primeira entrevista do Ener Valencia como jogador do Internacional também foi nesse trabalho do Eduardo. As fotos do Ener Valencia como jogador do Internacional também foi feito nesse sentido, graças à Champions League, graças à final da Champions League ser realizada em Istambul, na Turquia. Isso ajudou o Inter a produzir esse material bem bacana que a gente viu do Ener Valencia, que deu suas primeiras palavras como jogador do Internacional, tá? A entrevista completa, ela tá lá no Mundo Colorado, que é a área de sócio, área digital e a plataforma digital para os sócios do Internacional, mas uma situação me chamou a atenção na entrevista do Ener Valencia, tá? Ele disse que a repercussão dos torcedores colorados ao invadirem as redes sociais dele, mandarem mensagens de carinho, mandarem mensagens de apoio, antes mesmo dele ser anunciado como jogador do Inter, chamou muito a atenção e impressionou o Ener Valencia e a família dele. E ele destacou esse cenário que ele tá no Fenerbahçe, na Turquia, que é um time de grande torcida, de grande paixão. A gente ouve muito falar do ambiente do Fenerbahçe, mas a torcida colorada chamou a atenção do Ener Valencia. Impressionou o cara pela mobilização nas redes sociais. E todos os relatos que a gente tem de bastidor em relação ao Ener Valencia são de um cara que comprou o projeto, são de um cara que tá louco pra jogar, são de um cara que tá integrado e disposto a se integrar ao ambiente colorado, e obviamente isso gera muita expectativa por parte de absolutamente todo mundo, tá? Próximo assunto que eu quero trazer aqui é porque também nessa segunda-feira o Inter lançou os bastidores da vitória sobre a equipe do Vasco da Gama pelo placar de 2-1. E alguns destaques no vestiário que eu acho interessante a gente trazer. Por exemplo, o Magrão tem uma palavra forte no vestiário. E aí assim, a gente não via essa palavra do William Thomas, a gente não via essa palavra do Sandro Orlandelli, a gente não via essa palavra dos vices de futebol que o Internacional teve. O Inter adotou um perfil de dirigentes nos últimos tempos de não falarem muito no vestiário. O presidente Alessandro Barcelos talvez seja o que mais fale, e ainda assim é um cara que fala só em momentos realmente importantes. O Magrão chamou a palavra antes do jogo contra o Vasco. E chamou E aí ele jogou bola, é aquela história, ele tem um linguajar do jogador, um linguajar do boleiro. Ele deu uma espécie de preleção dizendo, olha, o Vasco da Gama tá em crise. E a maneira como eles vão se comportar diante dessa crise depende da gente. A gente vai fazer eles e aí soltou um palavrão, pra gente, eles ficarem com medo da gente, ou a gente vai deixar eles crescerem e usar esse jogo como retomada? Depende da gente. Cara, isso é discurso de quem já jogou bola. Isso é discurso de quem sabe o que falar e como falar no vestiário. E o Inter não teve essa figura ao longo dos últimos tempos nessa gestão. E tem agora no Magrão. E isso chamou muito a atenção nos bastidores do Internacional, que tá lá no canal do YouTube. E depois da vitória contra o Vasco da Gama, o Mano Menezes se emocionou. Ele dedicou a primeira vitória ao Adriano Loss, que é o supervisor de futebol do Internacional, que é um funcionário histórico do clube, ele está desde 1997 no Internacional, é o responsável por toda a logística do Inter. É um profissional que foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores, ele ganhou tudo com o Internacional e é um cara muito cuidadoso com os atletas, e ele que tem esse trato direto com os atletas, tá? De supervisão, de organizar a logística, organizar a vida de todo mundo. E ele perdeu o pai nessa última semana. E o Mano Menezes, emocionado, dedicou a vitória contra o Vasco da Gama ao Adriano Loss, pela perda que ele teve do pai. E aí ele se emocionou, chorou o Mano Menezes no discurso, também pelo fato de que ele estava de aniversário. E ele agradeceu aos jogadores pelo presente de aniversário dado a ele, 61 anos. No ano passado também foi aniversário do Mano Menezes, uma partida onde o Inter ganhou, e isso aconteceu nesse ano e ele agradeceu bastante, emocionado o Mano Menezes depois da vitória sobre a equipe do Vasco da Gama, e isso ficou bem interessante a ser mostrado nos bastidores da vitória do Inter, tá? Por último, eu quero ir para a Rússia, porque o Fábio Aleixo, a gente fala bastante dele aqui, jornalista brasileiro que trabalha na Rússia, trouxe a informação de que o dirigente do CSKA está afirmando que Mário Fernandes pode ser anunciado nos próximos dias. E o Inter está muito de olho nisso. Por quê?
Porque caso o Mário Fernandes seja anunciado pelo CSKA nos próximos dias, contratualmente o Inter tem direito a uma indenização. Porque o Inter liberou o Mário Fernandes, que alegou que iria se aposentar do futebol. E aí o Inter liberou ele do contrato, mas colocou uma cláusula: se ele voltar a jogar por outro clube, o Inter será indenizado em 2 milhões de euros. O Inter tá de olho para saber se o CSKA de fato vai anunciar o Mário Fernandes. Se anunciar 2 milhões de euros nos cofres do Internacional, o Inter tá torcendo para que o CSKA anuncie esse jogador para ter direito a uma boa grana envolvendo uma venda. Imagina tu vender o Mário Fernandes, que sequer conseguiu fardar aqui, por 2 milhões de euros. Seria uma grande, um grande trunfo pro Internacional. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Não vai ter jogo de Campeonato Brasileiro, data FIFA parou tudo, mas a gente tem alguns jogos de amistosos nos próximos dias e competições, por exemplo, europeias. A minha dica é, vai na malandrinha, tá? Porque na malandrinha tem 13 jogos de seleção, amistosos internacionais, eliminatórias para a Eurocopa, e se tu acertar os resultados desses 13 jogos, vitória, empate ou vitória do outro time, tu ganha 100 mil reais apostando um. Uma odd de 100 mil, cara, não custa nada tu jogar R$1 lá. A gente fez a nossa simulada da malandrinha na hora da dupla KTO. Se quiser um gabarito é só ir lá dar uma conferida, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo!